Jim, tá tudo dando errado na minha vida, eu tô insatisfeito com tudo. De onde que eu vou tirar a força, de onde que eu vou tirar a motivação pra acreditar que tudo vai dar Tá. certo? Sempre quando eu entrava o mês, eu sabia as contas que eu tinha que pagar. E eu ficava sempre pensando assim, poxa, eu já tenho que fazer de novo essa quantia de dinheiro para pagar as contas, porque como empreendedor, né, a gente não tem renda fixa. Dentro até É, mesmo daquilo que eu acredito de buscar a paz que excede todo entendimento, é você estar no meio de uma guerra e você estar completamente tranquilo com tudo que está acontecendo e as coisas passam muito mais leve. Não quero buscar ajuda porque eu sou orgulhoso, acho que ninguém pode me ajudar. Não quero ir na imersão despertar, não quero fazer terapia, não quero, sabe, buscar mudar essas crenças que eu tenho. Eu vou começar a agir pelo menos ao contrário do que as minhas crenças estão dizendo. diretamente dos estúdios Inbox Podcasts, começa mais um meu, seu, nosso Hackeando a Mente. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, mas antes disso eu quero falar meu nome, que é Igor Janotti. Meu nome é Jim Farnese. Tava Eu esquecendo de dizer quem é você, né, Janote? sempre esqueço de me apresentar pra galera. É porque Eu, o pessoal já tá ficando acostumado a ver sua cara. é, Já sabe que você é o Igor Janote, não precisa falar seu nome, não. fica subentendido que eu acho que a galera já sabe quem sou eu. Mas hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante que é o seguinte: quando tá tudo dando errado, Jim, tá tudo dando errado na minha vida, eu tô insatisfeito com tudo. De onde que eu vou tirar a força? De onde que eu vou tirar, é, como que eu falo? Motivação pra acreditar que tudo vai dar certo. Legal, legal, esse tema é bom. Tipo, seria a esperança, né? A esperança, espera em Deus e Uhum. confia. Brincadeira à parte, isso acontece muito. Antes de mais nada, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o momento que você está vendo esse podcast. Lembra-se de se inscrever aí no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão utilizando aí do poder da mente, hackeando a mente, para poder cocriar a realidade que deseja, que talvez está passando por um momento bem difícil aí e não sabe como lidar, né? Porque acontece muito isso, né, cara? Quando a gente está passando por momentos difíceis, pensar positivo não é fácil de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, Mas a gente tem que entender também que a gente não pode viver olhando para as nossas condições. Vou colocar aí muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre a mente humana. Eu era um cara que estava sem dinheiro, quebrado, estava com problema de saúde, problema em relacionamento. Assim, no fundo do poço, no fundo do poço. E ainda assim eu consegui me reerguer. Aí a gente vai bater um papo sobre o que foi feito, né? Quais foram os segredos, o que a gente tem que pensar para poder olhar para esse caos completo que está na vida e ainda assim conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Que o que a grande maioria não faz é conseguir ver isso, né? A saída. Como que eu vou acreditar que eu vou conseguir sair disso se eu não consigo tirar o meu foco disso? Eu sei que o quanto que é difícil. E o primeiro ponto é esse. O foco que você está dando. O foco que você está colocando naquilo que você deseja ou não deseja vai determinar para onde está indo a sua energia. Porque a gente sempre fala, né? Aquilo que eu foco expande. Tudo aquilo que eu dou a minha atenção está expandindo. E eu vou falar daqui a pouco algo com vocês que vai fazer vocês entenderem muito bem como que você vai olhar para o que você deseja sem se preocupar tanto com o que está acontecendo. É porque a gente só tem a tendência de viver aqui no Cronos, né? No presente, no aqui, no agora. A percepção é do aqui. Minha vida tá ruim aqui, então ela vai continuar ruim dessa forma. O que acontecia comigo antigamente, há muitos anos atrás? Sempre quando eu entrava o mês, eu sabia as contas que eu tinha que pagar. E eu ficava sempre pensando assim, poxa, eu já tenho que fazer de novo essa quantia de dinheiro para pagar as contas, porque como empreendedor, né, a gente não tem renda fixa. É, aham. e antigamente eu também não investia meu dinheiro para fazer gerar renda passiva para mim. Então todo mês eu entrava assim, pô, já tem que fazer esse dinheiro de novo. No final das contas eu sempre conseguia. O dinheiro sempre surgia porque o meu foco estava em pagar as contas. Tá? Mesmo vendo o caos, eu pensava sempre, pô, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar as contas, pagar as contas. Eu me imaginava pagando as contas. E no final das contas, eu pagava as contas, sem sobrar dinheiro. Você já passou por algum momento na sua vida que parecia que estava tudo um caos, que você não via saída, mas que você conseguiu desviar um pouco o seu foco para algo positivo?
Cara, eu não lembro, não. Mas, tipo assim, eu sempre. Eu sempre fui um cara mais flat, saca? Que, tipo, pode estar tudo bom pra caramba que eu fico Tranquilo. tranquilo, pode estar tudo ruim que eu também fico tranquilo, saca? E. Na verdade, eu até acho que eu deveria expandir um pouco mais, né? Eu deveria é, acreditar mais, Uhum. saca? Mas eu fico ali no limbo e eu não me preocupo tanto. No final das contas, eu acredito que tudo vai dar certo, E saca? dá. Só não expande mais do que isso, né? Vamos dizer assim. Tipo, eu acredito que tudo vai dar certo, mas talvez eu não acredito tanto que vai dar muito certo, saca? Que vai superar todas as expectativas, entendeu? Entendi. Que vai mudar o jogo. Que vai virar o jogo, Entendi, saca? entendi. Mas ser desse jeito, às vezes é até melhor. Em alguns pontos, né? Tem esse ponto negativo de não conseguir ver o além. Tipo, eu sempre acredito que dá tudo certo, mas eu não vejo dando mais certo do que o que já deu. Vamos dizer assim. Isso, Eu sei que eu sei até qual ponto eu consigo ir, isso pra mim já é o natural. O difícil é a gente passar do natural e viver o extraordinário. A gente vive na isso, maioria das vezes o ordinário, né? isso. Que tá ali na ordem, tá na média, ou medíocre para a grande maioria, passar para o extraordinário. Mas a grande maioria dos brasileiros, e eu me incluo nisso, quando o bicho tá pegando, a gente só tá focando no que tá dando errado. Hoje não, tá, gente? Hoje eu não faço dessa forma. Hoje eu tenho uma mente que eu fico em paz. Tá? Dentro até mesmo daquilo que eu acredito de buscar a paz que excede todo entendimento, é você estar no meio de uma guerra e você estar completamente tranquilo com tudo que está acontecendo e as coisas passam muito mais leves. Essa é uma das coisas porque eu aprendi a focar que aquilo é um processo. Uma das coisas para você saber lidar com o caos é entender que ele não é algo que vai durar uma vida inteira. Assim como as coisas boas que vêm na nossa vida vão passar uma hora, as coisas ruins também vão passar uma hora. Ambas vão deixar um aprendizado. Por isso que eu falo com os meus alunos. Quando estiver passando por um momento bom, curta o máximo que você puder. Curta, porque vai passar. Por que que vai passar? Porque a nossa vida é processual. E o processo, ele vem da dualidade. Do bem, do mal, do bom, do ruim, do frio, do quente, do claro, do escuro. A nossa vida é igual um pêndulo. É só você imaginar que tem um pêndulo, sabe aqueles pêndulos que ficam uma cordinha indo para um lado e para o outro? A nossa vida é desse jeito. Uma hora tá no polo positivo, tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Em algum momento ela vai ir pro polo negativo. Só que as pessoas não estão preparadas para quando vai pro polo negativo, para ter a percepção que vai voltar pro polo positivo em algum momento e trazer essa paz que a gente tem que sentir. Por isso que elas acabam se desesperando. E no desespero, colocando foco na parte negativa, elas começam a enfraquecer outras partes da vida, outras áreas. Mas a questão do pêndulo é uma questão de percepção, né? Mais do que da Sim, própria realidade, é né? uma questão de percepção. Porque, por exemplo, eu posso dizer que o meu pêndulo está no negativo porque algumas coisas na minha vida, na minha percepção, estão negativas. E no mesmo ano, no mesmo momento, você pode falar que, ah, não, meu pêndulo está positivo, cara. A gente estava conversando mesmo na imersão Despertar e estava conversando o Wesley, o Orly e o Denilson, que são 3 alunos que passaram pela imersão. E o Orly falando, nossa, depois da imersão eu tô fechando contratos de não sei quantos mil. Cara, o meu pen tá muito positivo, tem muita coisa boa acontecendo. E aí veio o Denilson e fala uma coisa mais negativa, que o pen tá negativo, mas ele tá sabendo lidar com aquilo. E aí que tá o segredo, lidar quando a parte, vamos dizer assim, negativa na nossa percepção chega na nossa vida, pra gente entender o processo, a parte processual dela. Então, como que eu vou acreditar que eu vou conseguir o que eu desejo, que eu vou conseguir o que eu quero, seja usando a lei da atração ou não, seja fazendo o que você desejar com sua mente, se tá tudo dando errado? É eu buscar a dualidade daquilo que está acontecendo que eu estou julgando de ruim. Porque mesmo na dualidade, existe sempre algo positivo e algo negativo em qualquer situação. Qualquer situação, da pior que seja. Cara, pior que seja. Bom, se a gente colocar na morte de alguém. Se alguém morre, a gente vai ficar triste, mas às vezes aquela pessoa está sofrendo muito mais em vida do que se tivesse partido. O sofrimento é pra gente que fica, né? Não é pra pessoa que vai, vamos dizer assim. A menos que dentro da crença dela, ela acredite que foi uma pessoa ruim e vai lá pros infernos. Mas é que vamos pensar que não é dessa forma. Para que a gente só coloque que há uma parte positiva e uma parte negativa do processo.
Quando eu entendo que a parte negativa que eu estou julgando negativa do processo ainda assim tem algo positivo, eu consigo olhar para aquele processo. Eu consigo olhar para ele e falar, poxa, aí que está o segredo. Eu estou passando por isso aqui agora, mas aconteceu uma coisa muito boa logo em seguida. E aí eu crio dentro de mim uma vontade de aprender cada vez mais rápido com aquilo. E às vezes eu aprendo mais rápido ainda. Porque quando você está passando por esse processo, você está no positivo, vai para o negativo em si. Se você não consegue aprender no processo que está querendo te ensinar, o processo ele vai voltar para positivo e depois vai voltar ao processo parecendo que é a mesma coisa. Isso rola em relacionamento. Eu saio de um relacionamento e aí eu passo um tempo solteiro, depois eu me relaciono de novo com uma pessoa e parece que eu estou me relacionando de novo com a antiga que eu tinha terminado. Porque eu não aprendi o processo que eu tinha que aprender com aquele processo que não estava sendo legal para mim. Então esse é um dos pontos, tá? De você acreditar que o que você deseja vai acontecer, é entender os processos que você está passando. Isso é importante. Você que tá assistindo aí, a gente aí em casa, deixa aí nos comentários pra gente. Onde que tá o seu pêndulo nesse exato momento? Vamos colocar 3 áreas. Relacionamento, financeiro e saúde. Pode ser? Sim. Então Coloquei. deixa aí, desses 3 aí, deixa nos comentários. O pêndulo saúde tá mais pro negativo, o financeiro tá no meio. Eu acredito que o meu financeiro tá no meio, cara. Tá no meio embalando pro positivo. Eu acredito nisso. É bom, cara. Muito bom. E bom, agora é só dar um bicudo nele pra ele partir pro positivo direto. Uma outra... Pode perguntar. Mas você não acha que a régua muda sempre, o tempo todo? Muda. Tipo, às vezes o pêndulo tá no negativo, mas o negativo aqui tá, se for financeiro, por exemplo, tá bem superior a 5 anos atrás. A régua muda. A régua muda. Vai mudando de acordo com a nossa percepção de mente. Por exemplo, se eu colocasse, vamos supor, esse ano de 2023, para mim ele começou num pêndulo negativo. O meu ano, tá? Isso na minha percepção das coisas que aconteceram. Isso um pêndulo geral. Um pêndulo geral e eu tô julgando mais pela minha vida. Uhum. Começou num pêndulo negativo. Foi uma reviravolta que eu não esperava, coisas aconteceram que eu não tinha, que a gente não tem controle de tudo, né? 10% do que acontece no mundo é externo. A gente não tem controle, a gente tem controle no que a gente vai reagir perante ao que está acontecendo. Então, por se dizer, 2023 começou levando a minha vida para um caos. Tava tudo muito tranquilo e virou do avesso, literalmente, para um caos, uma bagunça que eu tive que reorganizar. Até nisso tem uns pontos positivos, né? Tem. Você aprende muito com Mas isso. é isso, é o processo. Sabe, se a minha vida ela continuasse, 2022 estava maravilhosa. O ano que a gente casou, financeiramente, eu tô bem financeiramente, mas em 2022 eu estava melhor financeiramente, mais tranquilo financeiramente. Então, se continuasse daquela forma, a gente acaba se acomodando. Então, 2023 veio e virou de cabeça para baixo, a gente até brinca, né? Que a gente foi pra praia, vou contar essa história que o Xande vai me xingar. A gente foi pra praia em final de janeiro, aniversário da minha mãe, a gente foi pra Angra dos Reis. E tamo lá na praia, tá? As ondas estavam fortes. E meu irmão, tadinho, ele foi tomar onda, ele tomou um caldo e saiu rolando, a cueca saiu, aí ficou de bunda pro alto. Aí eu brinquei com ele, 2023 fez assim com a gente. Agora só mostrou na prática como que foi, sabe? Porque foi literalmente assim, é pegar e virar do avesso. Só que com a mente que eu desenvolvi, com a mente que eu tenho hoje, eu olhei para aquilo e tô em paz. Eu não olho pro caos, eu não olho para aquele caos e falo assim, poxa, por que que isso tá acontecendo comigo? Eu olho pro caos e falo, fechou, o que que você quer me ensinar? Vamos lá, tá? Eu tô disposto a aprender. Mas me mostra até rápido. Porque você tava no baixo em Angra dos Reis, né? Tava no baixo em Angra dos Reis. Mas tudo bem, mas é a percepção, sabe? A percepção em comparação, vamos dizer assim, ao ano passado, deu uma reviravolta. E aí eu vi que era um novo processo chegando. Eu e a Sabrina, a gente teve que mudar de apartamento, foi morar mais perto dos nossos pais, tudo quanto. A gente mudou completamente o estilo de vida. Vamos dizer assim, diminuímos um pouco o estilo de vida para voltar a melhorar de novo. E isso faz parte. Só que eu olhei para o caos e me senti em paz. Eu digo que quando a gente ativa o nível de identidade do eu sou, que a gente falou muito no nosso último podcast, né? Eu sou tal coisa. E eu levo para o nível de identidade do eu sou com o Criador. Quando vem esses processos que são para muitas pessoas difíceis, o eu sou ele me sustenta.
porque eu sei que esse processo também é passageiro, e eu sei que eu tenho que aprender alguma coisa com ele, então eu busco, ao invés de buscar me livrar desse processo, eu vou buscar aprender mais rápido possível com ele. Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar, por exemplo, eu fiz a constelação familiar, eu fui buscar terapia, eu fui buscar mais conhecimento, eu fui buscar aprender o que, que o processo quer me mostrar, Uhum. onde que ele quer me levar, quais são, porque vai ser isso. Não tem como eu falar que minha vida vai ser 100% perfeita o tempo inteiro, porque se for assim, não tem nem graça, né, cara? Vamos dizer dessa forma. Se você não tiver desafio na sua vida, hum, que quer que seja, você não vai se sentir realmente vivo de verdade. E eu falo isso pra grande maioria, porque a grande maioria quer ficar milionário, mas não quer ter problema de milionário, É, não é? realmente. Muita gente pode escreve aí nos comentários, eu desejo ser milionário para você concretizar isso na sua vida e cocriar na sua vida. Mas eu tenho certeza que você não quer os problemas de ser milionário. Todo mundo acha que ter 1 milhão na conta é só ficar ali de boa. Agora eu vou só viajar, vou só comprar um carrinho, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas não vê o tanto de cobrança energética que tem em cima também. Você está preparado para aguentar esse peso? Eu fico até pensando, cara, que eu, tipo assim, como eu fui artista e tal, eu sempre tive a vontade de ser famoso, saca? Uhum. Igual uma vez, por causa de um canal no YouTube meu, um cara, um cara olhou assim pra mim na fila do supermercado e falou: Legal, Cara, legal essa você, sensação, né? você é do canal tal e tal, não sei o que. Eu falei: É isso mesmo e tal. Fiquei feliz da vida, cara. Tipo, que não, alguém na rua, algum desconhecido me Reconhecer o seu reconheceu. trabalho. É, tipo, um sinal de pseudofama, né, cara? Aham. Mas ultimamente eu tô repensando sobre essa ideia de ser famoso, saca? É, Que eu sempre achei que ia ser legal eu ser famoso. Mas tenho, hoje eu tenho. não me vejo tanto assim, A não, cara. vida é dualidade. Você tem que aguentar o tranco. Isso aconteceu comigo também, acho que ano passado. Eu e a Sabrina tava no Del Rey. E detalhe, era um dia que eu nem queria ir tão arrumado. Porque às vezes eu vou pro shopping, gente, me dá vontade de ir de chinelo. Ficar mais à vontade. Vocês veem eu gravando tudo aqui, isso é trabalho. Mas eu gosto de ficar à vontade também nos momentos que eu tô de lazer. E a Sabrina falou: Não, não, se veste direito, a gente vai fazer tal coisa, não sei o quê. Ela encheu meu saco pra eu poder me vestir um pouco melhor do que eu estava naquele momento. E chega no shopping, na hora que a gente tava no elevador, a moça me cutuca assim: Oi, você é o Jim Farnese, não é? Oi, sou, tudo bom? Não, cara, gosto muito do seu conteúdo. E não sei o que, Que isso e doido. aquilo. E dá uma sensação boa de reconhecimento. Significa que o nosso trabalho está chegando. É claro que isso também tem uma inflada no ego, né? O nosso ego adora isso. A gente não Uhum. pode inflar ele demais. Tanto não aceitando crítica demais, nem elogio demais. Tanto que no Despertar você sabe que a todo momento eu não aceito os elogios. Eu sempre atribuo ao Criador para eu não alimentar o meu ego com isso. Então, mas é gostoso, a gente sabe que é gostoso. Só que se tornar famoso, aguenta o peso? Vamos pegar de exemplo o Whindersson Nunes. Olha o que rolou com ele. A depressão que ele entrou. Por conta de quê? Do peso que traz a fama. Cara, é uma energia muito pesada, né, cara? Cara, se você pensa no seguinte: todos nós estamos ligados em unidade pela energia maior. Nós somos feitos de átomos. Eu tô ligado com uma pessoa que lá no Japão, Uhum. porque energeticamente está tudo conectado. Não existe separação. Agora pensa em milhões de pessoas pensando em você, falando sobre você, seja bem ou seja mal, você vai estar recebendo aquela energia de alguma forma. Uhum. Um cara falou com o Pablo Marçal assim, numa palestra dele: Cara, como que eu faço para ser um palestrante melhor do que você? Aí ele falou assim: Primeiro você vai ter que aguentar a pressão que eu aguento. É dormir mal, é ter dor de cabeça direto, é ter gente te criticando aos montes, é falar várias mentiras de você e você ter que não se preocupar às vezes em se defender porque você sabe que é mentira e você não precisa. Você vai aguentar isso tudo? Porque eu tô aqui botando a cara pra bater porque hoje eu aguento. Mas no começo, igual eu tinha muito medo de ter hater, cara. Eu tinha medo, de verdade. Isso aí você tá falando do Pablo Não, eu tô ainda ou falando você de tá mim. falando do Agora eu tô falando de CH? mim. Eu tinha Entendi. medo de ter hater. Fechou Eu aspas. fechei as aspas do Pablo Marçal aqui. Patrocina nós também. Você Eu tinha medo? tinha. Não medo de. O que, que eles vão achar em si. Mas um medo que é o medo da crítica, né? Que é um dos medos do ser humano. Medo de ser criticado. Eu cresci sendo muito elogiado pela minha mãe.
Muito. Tudo as frases dela sempre você faz tudo muito bem, tudo muito certo. Então eu cresci com um senso de perfeição muito grande. Uhum. Quando eu comecei a vir pra internet, até mesmo pelo senso da perfeição, eu queria fazer os vídeos o mais lindo possível. Comparado aos que a gente faz aqui hoje, eu faço no estúdio lá em casa. Ridículo meus vídeos antigos. Tem o canal antigo aí, gente. Depois vocês assistem alguns vídeos lá e de dar dó. De dar dó não, porque vale alguma coisa. Então eu queria fazer tudo muito perfeito. Morria de medo de ter um comentário me criticando. Uhum. Morria de medo. Por quê? Porque eu sabia que talvez aquele comentário me criticando ia me abalar emocionalmente. E internamente eu sabia que eu não estava pronto para aquele tipo de abalo. E aquilo ia fazer eu focar no negativo. E Sim. aí aquilo que eu gostaria, né, que eu desejava, de, por exemplo, 100 mil inscritos no YouTube. Eu recomecei esse canal no YouTube e a gente tá para bater 2 mil inscritos. Cara, eu tenho o desejo de bater 10 mil, 100 mil, 1 milhão, com toda certeza. Só que se fosse há 5 anos atrás, eu não aguentaria o tanto de hater que os caras que eu admiro de certa forma aguentam. Teve um vídeo meu no TikTok mesmo, o primeiro que bombou, e que foi ano passado, e eu já tava com a mentalidade mais boa. Melhor, vamos dizer assim. Ele bombou, bateu mais de 1 milhão de visualizações, lotada de hater. Os vídeos que tem hater são os que mais O que bombam no mais vai pra TikTok. frente? É uma das coisas que eu aprendi, velho. Uma das coisas que eu aprendi. Hater só te ajuda a ir pra frente. É muito bom você ter reconhecimento das pessoas que gostam do seu trabalho. Falar, nossa, gosto muito do seu trabalho, você é foda, você é brabo. Apesar de você não dever abraçar esses elogios também, porque é só pro seu ego. É muito bom. Só que essas pessoas em si, às vezes elas não comentam tanto que deveria comentar, elas não compartilham. Agora, hater, nossa! Hater é fã de verdade. Ele comenta, ele xinga, ele briga, ele responde outros comentários de outras pessoas que estão comentando. Enfim, e aquilo ali gera engajamento. Então, assim, quando meu vídeo bombou no TikTok e deu mais de 1 milhão, eu falei, vou converter essa energia. Olha que tanto de comentário bom pra eu responder. Eu comecei a gravar 3 vídeos no TikTok por dia. É claro que hoje eu gravo menos do que isso. Respondendo Cada pergunta. cada comentário de hate. Comentário. Cada comentário. E essas respostas geravam mais comentários desses hates, que gerava mais visualização. E aí virava um loop. E aí eu saí de Aí você escreve lá debaixo da resposta, fiz um vídeo pra você. Não, nem precisa, porque lá no TikTok você pressiona no comentário da pessoa e responde em vídeo o comentário da pessoa. Ah, você fez assim. E vai chegar a notificação pra pessoa. O Jim Farnese respondeu seu comentário em vídeo. E ela vai assistir. Com certeza. Sabe? Então, quando eu fiz isso, cara, E ela vai assistir, vai comentar. vai comentar. Ou concordando ou Na discordando. maioria das vezes é discordando, porque Sim. a gente fala até de um jeito mais irônico pra responder algumas Mas pessoas. esse vídeo, ele vai pro seu feed Pro também? feed também. Feed pra Ah, For You. tá. E aí Entendi. é bom que eu respondo esse comentário, a pessoa quem aleatório vai lá assistir esse vídeo, fala assim, mas de que ele tá falando? E vai e clica no vídeo principal, que fica marcado embaixo para poder assistir outro. Então vira o loop sem fim de visualizações. E o que aconteceu quando aconteceu isso? Eu tava com 3 mil seguidores no TikTok. Eu passei para 140 mil. Assim, num prazo de 6 meses, menos que isso, se eu não me engano. 140 mil seguidores subindo todo dia, comentário. Por quê? Porque eu tive que aguentar a pressão dos haters. Eu fui transmutando a energia deles. Sim, Então você eu tenho que olhar. converteu em positivo. Exato. Converter o negativo em positivo. Aham. Porque tudo tem uma dualidade. E é isso o processo que a gente está falando aqui. Se você está no processo que tudo está ruim, a primeira coisa que você tem que entender é que é um processo que tem algo para te ensinar e que tem alguma coisa positiva nesse caos completo que está instalado na sua vida. Aham. Esse é o primeiro ponto, sabe? E aí, cara, na hora que converteu foi lindo, que meu TikTok estourou. E aí veio vendas de e-book, veio venda da imersão, veio venda de mentoria, veio muita gente procurando terapia. Porque assim, o hater, ele pode não concordar com você, mas ele vai trazer pessoas que de certa forma vão gostar do seu conteúdo. E de certa forma ele dá importância, né? É, Tipo, pra ele comentar o de baixo, tipo assim, ele considerou relevante o seu conteúdo. mesmo que ao Por contrário. mais que ele discorde, Exato, exato. saca? E a gente converte. A gente converte isso em positivo. Outra coisa que a gente tem que entender sobre olhar para o caos, quando as coisas ruins, vamos dizer assim, tá acontecendo,
é que aquilo que está acontecendo na sua vida neste momento pode ser pelo processo do pêndulo que a gente falou, ou pode ser uma manifestação de como você era há tempos atrás. Sabe o que é bom da mentalidade de você usar a lei da atração? É que você não pensa agora e acontece agora. Você pensa agora, se você continuar alimentando aquilo, vai acontecer em algum momento, mas você não sabe quando vai acontecer. Então pode ser uma manifestação de coisas que você pensava antigamente que você não pensa hoje em dia mais. Então você vai ter que aprender com aquele processo que está chegando ali, até para ver se você realmente mudou a sua mentalidade. E ali você tem que manter a sua vibração no positivo, pensando nas coisas positivas, no que você deseja, para que logo em seguida você vire o jogo. Porque senão você fica preso naquele caos, fica preso naquela teia de aranha, achando que não tem saída, que as coisas boas não vão acontecer, sendo que aquilo é uma manifestação do passado. E ali você está no Cronos presente. Eu posso estar aqui agora. Por que minha vida está um caos? Não sei, vou aprender com esse processo e vou entender, tá, um dia antigo, em algum momento da vida, fez e pensou algo que não deveria, emotizou aquilo, né? Visualizou, afirmou e emotizou. E agora, o Jim de agora está sofrendo as consequências. Só que o Jim do futuro não vou deixar ele sentir isso. Eu vou pegar agora para o Jim do futuro e vou começar a imaginar as coisas boas mesmo que ele deseja. Porque todas as coisas já existem. A vida de sucesso de cada um de nós já existe no plano energético, no eu superior. Isso daqui, ó, que a gente está vendo aqui é uma percepção dos nossos olhos. Se é real ou se não é, é o que a gente tem de percepção daquilo que a nossa mente cria, porque tudo é mental. Então, assim, se eu desejo que o Jim, daqui a 2 anos, não esteja vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu preciso começar a plantar agora. Independente se as coisas estão boas ou se estão ruins. Jim, mas eu não vou conseguir acreditar que vai acontecer. Você não precisa acreditar 100% de início. Você precisa começar a plantar. Colocar a semente. Vai colocando a semente, vai regando, vai colocando a semente, vai regando, vai alimentando, vai colocando adubo, vai vendo a plantinha crescer aos poucos. Se vier um passarinho e comer a plantinha, vai lá e planta de novo. E aí é num processo de acreditar, de construção de acreditar, vamos dizer assim. Para você. E quando você fala plantar, seria em qual âmbito? Na questão de crença ou questão de ação? Dos dois. Dos dois. Dos dois. Inicialmente, a crença talvez não funcione tanto, porque se você está no meio do caos, você está vivenciando coisas que você plantou emocionalmente no passado e agora está vivenciando algo ruim, talvez você não tenha crença suficiente de que as coisas vão mudar. Então, se eu não consigo mudar as minhas crenças, eu não quero buscar ajuda. Vamos colocar assim. Eu não quero buscar ajuda porque eu sou orgulhoso. Acho que ninguém pode me ajudar. Não quero ir na imersão despertar. Não quero fazer terapia. Não quero, sabe, buscar mudar essas crenças que eu tenho. Eu vou começar a agir pelo menos ao contrário do que as minhas crenças estão dizendo. Porque através das minhas ações, a minha mente ela vai perceber que eu estou indo para um caminho contrário. Ela tem a tendência a acompanhar aquilo que você deseja se você dá a ordem para ela. Então você vai trabalhar os dois. A maioria não tem crença inicial, então tem que entrar em ação. Eu não tenho crença suficiente que eu vou ganhar muito dinheiro. Não importa, eu vou buscar meios, vou estudar, vou buscar aqui como que possa fazer, vou iniciar a fazer. A crença eu vou trabalhando ao longo do caminho, porque ela é necessária também. Porque se você só ficar na ação e não tiver crença, não tem alinhamento. Não vai acontecer. E se você tiver crença demais também, mas também não tiver ação, não vai acontecer. A lei da atração, ela tem uma ação bem grande no final da palavra. Ela atrai, mas você tem que entrar em ação. Ela atrai o quê? Oportunidade. A oportunidade ela vai surgir na sua vida para você começar a entrar em ação e fazer as coisas acontecerem. Tem um cliente meu que chama Bruno Adriano, ele é bem da sua área, você já até te mostrei ele. Ele fala muito de 1%. A Por dia. promessa dele é isso, 1% ao dia. Então, talvez você fazer isso, né? Tipo, minha vida tá toda cagada aqui. Eu não vou conseguir melhorar de um dia pro outro, mas como que eu posso fazer para melhorar 1% isso aqui? E essa é uma forma de ver. De plantar. Exato. É uma forma de plantar. Às vezes você não está acreditando 100%, você não tem crença suficiente para mudar aquilo da água para o vinho, mas você tem crença de fazer um pouquinho melhor por dia.
Poxa, eu tô com um corpo aqui bem ruim, tô ruim de Eu saúde, pensei nisso agora, tô... mas eu pensei eu tô gordo, eu preciso emagrecer 30 quilos. Exato. Ao invés de você ficar correndo um dia inteiro, 50 quilômetros para tentar perder os Ah, 30 quilos, começa por uma caminhada. Começa a mudar uma das suas refeições no dia. Se você come todos os dias besteira, muda uma. Depois vai mudando, muda duas. Aumenta a caminhada, coloca uma corrida. Depois entra na academia. Cara, você pode ir no passo a passo. Só que o maior problema, principalmente dessa geração de hoje, é o imediatismo. Eu quero que as coisas aconteçam e aconteçam pra já. Deixa eu contar um negócio pra vocês aí. O Criador, pela Bíblia, ele criou o mundo em 7 dias. Na verdade, foram milhares e milhares de anos, mas em 7 dias, porque ele gosta de processo. milhares de anos, porque, tipo assim, a percepção de dia era Para ele é diferente. diferente. Ele tá Entendi. no, ele tá no Kairos. Não Aham. existe tempo para ele. Aí é uma percepção nossa para dar números, pra gente criar uma imagem de entendimento. Que Mas conclui o raciocínio só pra não. o Criador, se ele fez isso em 7 dias na nossa percepção, ele gosta de processo. Aham. Porque ele, por ser ele podia falar, É. tá tudo pronto. E ele podia falar, tá tudo acabado. Aham. Mas a gente tá aqui pra quê? Se a gente for pegar, até mesmo pelo plano da nossa existência, que a gente brinca de vez em quando, a gente não faz nenhum sentido de estar aqui. Cara, é por quê? Pelo processo. Existe um processo que o Criador quer que a gente passe para algo que talvez a gente não entenda. A gente busca um pouco mais de entendimento, mas há um processo. Se até ele é processual, imagina a gente para querer as coisas de imediato. Sabe? Imagina a gente, não vai. A gente vai estar no meio do caos, a gente tem que aprender a criar um processo para sair do caos. Se a gente não tem crença inicial, a gente tem que começar a agir mesmo assim. Porque teve uma mentora minha em 2016, se eu não me engano, que ela sempre falava assim, ó, não há nada tão bom que não possa melhorar e não há nada tão ruim também que não possa piorar. Acredite, de vez em quando alguém fala assim comigo, nossa, velho, minha vida tá muito ruim. Eu falei, cuidado, pode piorar. Aí ele fala, não tem como piorar mais não. Eu falei, tem como piorar. Começa a agradecer. Agradece que cresce, né? Porque senão, da mesma forma, se tá boa, tem como melhorar. Há sempre um estado de subida ou um estado de descida. Nenhuma vida é linear. Uhum. Nenhuma vida fica parada. Então a gente tem que aprender a olhar para esse processo para isso, para que a gente esteja crescendo. Eu tô no meio de um caos, cara, eu vou agradecer o que muita gente não faz, né? Que até acaba baixando a sua crença por conta disso e acaba perdendo até sua fé. Por isso que eu falo que fé também depende da inteligência emocional da pessoa. Fé é um determinado tipo de emoção, é a crença naquilo que não se pode ver. Ou seja, se você não tem inteligência emocional, possivelmente você não terá fé quando estiver no caos. É você olhar e falar assim, poxa, agradecer, eu estou respirando, eu tenho condição de trabalhar, tá? Meu trabalho não tá bom, não tá legal, é muito ruim, mas eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, eu estou recebendo, eu estou colocando pelo menos um pouco de comida na mesa. Nossa, mas nem comida eu estou conseguindo colocar na mesa, mas eu tenho pelo menos uma mesa para imaginar que eu vou colocar comida nessa mesa e criar essa crença na minha mente que um dia eu vou conseguir. Cara, por pior que seja, sempre vai existir coisa para que você possa agradecer. Sempre. Sim, sim. Por pior que seja. E se você conseguir olhar por esse lado, pela gratidão, pelas pequenas coisas que for, você vai recebendo mais. E aí você vai se sentindo em paz. Porque senão a gente se deixa abater por muito pouco. Por exemplo, o que hoje eu poderia chamar de ruim na minha vida, pode não ser absolutamente nada na vida do Silvio Santos. Sabe? Aham. De irrisório. E tem gente que pode ter algo que tá muito ruim, muito pior do que eu, que na minha percepção não é tão ruim, porque a percepção é de cada um. Só que quando eu pego para poder agradecer, né, entender esses pontos, agradecer o processo, agradecer as pequenas coisas, isso é até bíblico, né? Quanto mais eu dou gratidão, mais eu recebo coisas para que eu possa agradecer. Não está escrito assim na Bíblia porque é uma interpretação minha. Se quiserem levar isso em consideração, vale, que é um versículo que diz: e quanto mais se tem, mais você será dado. E todo aquilo que não tem, até o que tem, você será tirado. Eu atribuí isso à gratidão. Pode não ser no contexto? Pode. Mas funciona para esse contexto também porque é dessa forma. Quanto mais gratidão você tem, mais vos será dado para que você tenha gratidão. A gratidão é a energia da cocriação.
Aí, se você não tem, até o que você tem é tirado de você. Ou seja, você instala mais caos ainda na sua vida quando você tira a gratidão dela. Então, esses 3 pontos é importante para você entender, assim, de maneira crucial, como que você vai olhar para sua vida e começar a acreditar que as coisas vão dar certo mesmo quando tudo estiver caindo aos pedaços. Uhum. Processo. Aprender logo com o processo, que é importantíssimo, que o processo ele veio também para o seu crescimento, então ele é algo bom. Não existe algo, coisas ruins e coisas boas em si. Tudo vem para nos ensinar algo. Então tem a dualidade. A questão de você entender que o que está acontecendo agora na sua vida pode ser proveniente de um eu anterior seu. Então, se esse eu não existe mais, esse processo que você está vivenciando agora vai deixar de existir também. E vai vir um processo do seu novo eu de agora. Então, começa a criar um novo agora para o seu eu do futuro, que você vai desejar vivenciar. E você vai estar lá com ele, possivelmente, né? Em terceiro, saber agradecer pelas pequenas coisas no meio do caos. Mudar esse olhar, mudar essa percepção. Isso daí vai mudar o jogo, velho. Vai mudar o jogo completamente das pessoas. Você acha que a gente deve ter mais cuidado com os picos? Tanto para cima quanto para baixo? Tem. Esses são os momentos mais delicados, assim? São os momentos mais delicados. Os picos que a gente tem na vida, os vale da sombra, né? Que eu chamo de vale da sombra da morte. Alguns chamam de fundo do poço, vamos chamar de vale da sombra e da morte. Se você não toma cuidado, você entra em depressão. Você fica preso lá. E os picos, os Monte Everest, é Vale da Sombra e Monte Everest aqui nessa metáfora. Nos Monte Everest, se você fica preso demais lá, você também pode entrar em depressão. Porque aquilo também vai baixar. E aí você vai ficar preso àquilo lá que aconteceu e vai ficar pensando, poxa, eu gostaria que aquilo ali continuasse na minha vida, e talvez você não vai ter recurso para retornar ao Monte Everest tão rápido. Porque tem gente que sai de 0 a 100 muito rápido. Vamos supor, ganhou na Mega Sena. Por sorte do universo. E aquela pessoa perde tudo. As chances dessa pessoa entrar em depressão e ficar bem traumatizada é muito grande. Por quê? Porque ela já vivenciou o pico do Everest. E para ela voltar para lá, ela não vai saber como, porque se ela ganhou, por exemplo, na Mega Sena, o recurso que ela tem é jogar. Ela não trabalhou mentalidade, ela não trabalhou, ela não buscou um trabalho que fizesse ela alcançar aquilo, ela não passou pelo processo. Ela só chegou lá. Ela subiu no helicóptero que deixou ela lá em cima. Depois ela desceu rolando e virou uma avalanche. E aí ela vai querer voltar para lá e leva ao pico de depressão também. Então, tanto o Vale da Sombra quanto o pico do Everest pode gerar níveis extremos de energia no nosso corpo que faz a gente ficar preso emocionalmente se a gente não tem sabedoria para lidar. E quem fica lá em cima só também pode entrar em depressão, né? É quase impossível ficar só lá em cima. Tipo, por exemplo, você tem alguma teoria de como o Robin Williams se suicidou, por exemplo? Cara, eu acredito que ele tinha muita questão emocional mascarada dentro dele, que ele exteriorizava através da comédia, porque a grande maioria dos comediantes, se a gente for pegar numa análise macro, tá? A grande maioria sofre de depressão interna por várias questões lá da infância que não foram bem tratadas. E elas... Como que você vincula isso? E eu tento, vamos dizer assim, tornar a minha vida cômica. Isso é estatístico que você está falando? Ou tem uma questão mais, tipo, as pessoas que têm depressão têm mais facilidade de fazer comédia? Ou é estatístico? Não, é estatístico, Tá. é estatístico. Uhum. Não necessariamente dessa forma. Mas a grande maioria dos humoristas que têm facilidade de fazer comédia de alguma forma, tem alguma questão interna, porque eles tentam tornar a vida deles cômicas. Olha o Jim Carrey como tá. Completamente estranho. Eu não tenho acompanhado Não, o Jim Carrey, embora eu goste muito. Não, assim. gosto muito dele, mas olha depois que aconteceram várias coisas na vida dele. Ele começou a fazer comédia, por exemplo. Inclusive, quando a gente começou o tema, você falando de comédia, me veio o Jim Carrey na hora. Eu peguei o sinal. Pra você ter ideia, se eu não me engano, tá? Eu já assisti um pedaço da história dele. Se eu não me engano, ele começou a fazer comédia pra fazer a mãe dele rir,
Porque a mãe dele estava passando por um momento muito difícil. Eu não lembro se era doença, se era depressão, eu não lembro o que era. Ele começou a fazer as caretas e as graças dele para poder salvar a mãe dele dessa doença ou fazer a mãe dele se sentir mais feliz, mais alegre. Não, então Tem um vínculo tem ali. um vínculo negativo, E né? ao longo, e aí vem o peso da fama, sabe? Quantas pessoas gostam e não gostam dele. E ele é um cara que ele usou de mentalidade. Você sabe a história do Shaq, né? Sei. Não, mas todas essas pessoas usam da história de mentalidade de lei da atração. Essas pessoas que alcançam o Que sucesso. alcança. Porque o sucesso ele é alcançável para qualquer pessoa. Conta, E conta a historinha aí do... Você lembra? não Foi? lembro 100%. Ele fez um cheque, acho que de $1 milhão, Foi. pra ele mesmo, Isso nominal mesmo. pra ele mesmo. Saca o cheque, Jim Carrey e tal, e guardou. Aí passou um tempo, eu não me lembro quanto, assim e tal. Passou um tempo, ele assinou um contrato pra fazer Debi Lloyd. Uhum. E eles fecharam com ele em 1 milhão, certinho, milhão. saca? Pois é cocriação. É a cocriação. Só que falando nessa questão de se manter lá no pico, eu acho impossível você se manter só lá em cima. Da mesma forma que é impossível você se manter só lá embaixo, no Vale das Sombras. Porque as pessoas, por exemplo, que chegam muito no Vale das Sombras, lá no fundo do poço, elas acabam tirando a própria vida. Então passou disso. Elas não vão ficar só lá. Ou elas sobem, ou elas desaparecem. Na grande maioria. Espero que ninguém que estiver assistindo aí faça qualquer coisa do tipo, tá? É só uma explicação. E se precisar de ajuda, tô aí como terapeuta para ajudar também. Uhum. Então, na fase da comédia, o Robin Williams, o Jim Carrey, o Whindersson Nunes. É sempre uma maneira... A comédia, tá? Isso é um estudo psicológico. A comédia, na grande maioria das vezes, ela vem para mascarar traumas. Tipo assim, eu preciso fazer os outros rirem, felizes, para que eu pare de lembrar ou de sentir que muita coisa deu errado na minha vida. Só que em uma hora a conta não fecha. Uhum. Uma hora aquilo para de fazer sentido, para de fazer graça. Para de, sei lá, igual o Jim Carrey, ele tá em alguns programas e tá fazendo coisas estranhas, vamos dizer assim. O pessoal não tá reconhecendo ele. E ele fala, cara, eu nem sou desse... Ninguém é desse mundo, tudo isso aqui é mentira. Parece que tá até ficando doido, vamos dizer assim. Mas porque já não tá fazendo mais sentido. Então não tem como se manter lá em cima. E vem todas aquelas questões. O peso da fama, o peso de ser milionário, que tem o lado negro, né? Tudo tem um lado luz, tem um lado sombra. Você vai ter que se preparar no que você deseja para aguentar o lado sombra. Porque você vai ser cobrado de alguma parte. Lei de dar e receber. Você que está assistindo aí, por exemplo, está assistindo esse podcast completo e ainda não deu like, você tá num problema enorme aí de dar e receber. Você está recebendo conteúdo, mas não está contribuindo com o universo. O universo vai tirar de algum lugar aí, tá? Espero que não seja do seu bolso. Entende? Exatamente, você chegou até aqui, a gente tem uns 42 minutos de podcast. Você chegou aqui, absorveu todo o conteúdo, deixa um like aí, comenta. Exato. Já pediu um comentário aí seu. Faz outro comentário, qualquer outro. Seja hater. Sugira temas, seja hater. Seja hater. Qualquer coisa aí. Sugira Entre temas. movimento. Exatamente. Porque eles têm que conseguir ver o caos e ficar tranquilo. Só que, por exemplo, a grande maioria das pessoas, elas querem alcançar sucesso, poder, fama, dinheiro. Só que quando alcança tudo isso, não tem o ponto principal, o propósito. E aí, agora? Uhum. Aí entra no limbo. Aconteceu com aquele nosso amigo que trabalha com marketing digital, não vou falar o nome dele aqui porque não vem ao caso, que até discutia com ele de vez em quando, falava, mano, não é assim, propósito não é ganhar dinheiro, propósito é algo mais interno, é mais intenso. Você pode ter como motivo ganhar dinheiro, fazer grana. Agora não fala que isso é propósito, não. Isso vai pesar lá na frente. Passou um tempo, pesou. E aí? Aí agora tem que buscar um sentido maior pra vida. Sei. Não é só sobre dinheiro. Fechou? Deu pra entender? Sim, tranquilo. Deu? Agora é utilizar, né? Você que tá Isso aí. assistindo aí, utiliza pra saber lidar com o seu caos. Aceite que ele é um processo na sua vida. Entre em ação pra fazer as coisas funcionarem pra você. Acredite que no processo você vai passar a acreditar. E conta com a gente nessa jornada aí. Assiste mais vídeos aí no canal, porque isso ajuda a dar visualização, tá? E compartilha pra gente chegar nos 10 mil inscritos. Essa é a meta
que eu coloquei para esse ano, tá? No mínimo 10 mil inscritos. Pra esse ano. Para esse ano, 2023. A gente tá Nossa. aqui, hoje que a gente tá gravando, a gente tá em agosto. Tem aí 4, 5 mesinhos ainda para mais ou menos pra gente chegar nessa meta. Legal, Não tem boa jeito. meta. Isso aí. Então, Fechou. fechou. Vejo você na próxima semana aí em mais um Hackeando a Mente. Falou! Falou, um abraço.